último episódio aqui do canal do Tchau, nós falamos muito sobre a morte da vereadora Marielle Franco e agora nós vamos dar chance para falar sobre uma ex-vereadora, porque na verdade o canal do Tchau quer esclarecer, e se você puder sugerir aqui para o nosso canal outros casos que não tiveram uma solução em relação aos criminosos, os autores dos homicídios, pode mandar aqui, ó, manda para cá, por esse e-mail aqui, sugestão que a gente vai aceitar sem dúvida nenhuma. Eu vou conversar agora com uma ex-vereadora. Essa vereadora, Carminha Jerominho, teve o pai assassinado em agosto do ano passado. Ela, até hoje, busca uma solução, uma resposta da polícia, e a polícia até agora não fala nada. Existe essa linha de investigação que o seu pai, depois de sair da cadeia, foram 10 anos, ele buscava retomar os pontos, né, da milícia na Zona Oeste. É verdade isso, Carminha? Não, não é verdade, tchau. Até pela forma que meu pai foi morto ali, você vê que ele andava livremente, sem segurança, em Campo Grande, tranquilamente. Ele geralmente ia para o serviço social a pé, ele não ia de carro. Eventualmente chegou um senhor amigo dele, muito idoso, e aí ele foi para lá de carro, mas geralmente ele ia a pé. Ele andava tranquilamente ali naquele bairro, porque não existia essa questão de vou retomar poder, nada disso. Não tem. A gente, óbvio, ele estava ali, era apaixonado pelo trabalho social dele, e ele estava ali reconstruindo o Serviço Social Jerominho. Era isso que ele estava fazendo ali. Mas ele estava também, ele chegou a falar e se candidatar, né? Falou em se candidatar. A gente gosta muito da política. A política é uma cachaça muito gostosa. E até mesmo mediante essa situação com meu pai, a gente fica tentando se desapegar da política, mas não tem como, a gente gosta de fazer política. Até porque é necessário a política para ajudar o nosso trabalho, para ajudar a nossa população ali, porque o trabalho que meu pai sempre fez foi ajudar a população. Serviço Social Jerominho era antes de política, foi criado em 1992. Meu pai só foi candidato em 96 a primeira vez. Então, assim, a gente, óbvio, que precisa da política também para poder ajudar a população ali. A verdade é essa. Agora, me diz uma coisa, seu tio também esteve preso com ele, o Natalino, né? Uhum. As mesmas acusações, né? De milícia, assassinato, extorsão, dos quais nunca foi condenado em assassinato e tentativa de assassinato nenhuma. Uhum. Eles nunca foram condenados em assassinato, muito menos em assassinato algum, nem tentativa, nem assassinato. Mas ficaram presos. Ficaram presos, mas por uma covardia e uma armação política muito grande. Você acha que a armação política chegou a tal ponto que Com certeza. Os crimes que eles foram acusados, condenados, não era a verdade, mesmo apesar da condenação? Tchau. Na formação de quadrilha, meu pai foi condenado na formação de quadrilha. Essa formação de quadrilha fala que ele teria cometido 3 delitos. Uma extorsão, uma tentativa de homicídio e um homicídio, se eu não me engano. Mas eu acho que nem foi um homicídio. Acho que foi só extorsão e tentativa de homicídio. E ele foi... Transformaram esses delitos que estavam dentro do processo de formação de quadrilha e ele foi absolvido em todos esses delitos. A extorsão na primeira instância, por causa de uma aberração que sequer tinha assinatura do delegado. Aquilo ali foi montado com o delegado Marcos Neves, que foi colocado naquela delegacia para poder perseguir a minha família. Então, aquilo ali, meu tio foi, inclusive foi absolvido pela Alessandra Bilac, a própria que condenou ele na formação de quadrilha por aqueles delitos, ela absolveu ele na extorsão. E depois, em segunda instância, o juiz de segunda instância não percebeu, o desembargador lá, que não havia sequer uma assinatura. Não sei que defesa. É tanto erro assim, jurídico? É muito erro jurídico e os processos eram físicos. Meu pai ficou 7 anos preso para responder um júri. Você tem noção do que é um preso aguardar um júri 7 anos? Agora, recentemente, eu vi um caso de um preso que parece que atirou no menino dentro do McDonald's. Eu sei, bombeiro militar, matéria que eu fiz. Em um ano. Ele já foi ao tribunal do júri e foi condenado a 12 anos
Né? Exatamente. Então, vamos lá. Meu pai aguardou preso 7 anos para responder um processo. Teu tio, junto. A mesma coisa. E foram absolvidos. E foram absolvidos. Agora, você acredita, vamos agora ser direto ainda mais, essa questão dos suspeitos pelo crime, quem você acha que foi? Porque ali existe uma grande quadrilha, um matando o outro ali, né? Tandera, Zinho. Na verdade, o Zinho, você acredita que pode ser o Zinho, pode ser algum comparsa dele? Quem seria, na tua opinião? Tudo que eu falar aqui hoje pode atrapalhar uma investigação. Mas ninguém está ajudando, esse Mas é o problema. vamos lá. Eu acredito até que a polícia esteja investigando, mas claro que com muito devagar. Já foi trocado 3 vezes de delegado. Aconteceu com a Marielle também. Aconteceu com o caso Marielle também. É marcha lenta mesmo a investigação. Foi feita uma operação 10 dias depois do meu pai. Isso, da Polícia Federal. A Polícia Federal pegou informações, troca de mensagens do Latrell, junto com o filho, com o sobrinho do Zinho, o Matheus. O Latrell era da quadrilha do Zinho. Era. Na ocasião que Depois mudou. Na ocasião que meu pai foi assassinado, o Latrell já não era mais da quadrilha do Zinho. Então tinha ali uma troca de informações do Latrell com o sobrinho do Zinho, o Latrell falando que tinha que matar os velhos. Tem que matar aqueles velhos. Seria o teu pai e o teu tio. Exatamente. A Polícia Federal, e isso aí é muito importante até eu falar, porque a Polícia Federal já tinha acesso a essas informações que meu pai corria risco de vida. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público. Já tinha acesso. E você acha que podiam ter... Eles podiam ter oficializado meu pai. Jeromim, olha só, é um cuidado. Falado alguma coisa. Ter falado. Isso, pra mim, é o maior dos crimes. Você, para não atrapalhar uma investigação, porque o que hoje eu consigo ver e que eu entendo é isso, que eles deixaram de comunicar ao meu pai e ao meu tio sobre o risco de vida deles, porque eles não queriam atrapalhar as investigações. Porque eles achavam que, na cabeça deles, eles colocaram... Não é que... nas mensagens não havia Latrell falando que eles queriam retomar o poder. Não tem nada disso. Só vinha ele querendo atentar mesmo contra a vida do meu pai. Mas pode ser uma coisa subjetiva, né? Assim. O Ministério Público e a Polícia Federal vai falar isso, mas... eles são tralha. Caramba, meu pai tá ali, em Campo Grande. Saiu da prisão, foi para Campo Grande. Ele voltou a morar na casa dele. Ninguém que está tentando, que tem problema, que tem inimigo... Vai ficar andando sem segurança. Vai ficar ali andando sem segurança. A verdade é essa. Então, assim, meu pai, às vésperas das eleições, fez uma reunião, às vésperas de morrer, inclusive. A reunião foi dia 2 e meu pai morreu dia 4. Fez uma reunião gigante. Apoiando outro candidato? Apoiando um coronel da Polícia Militar. Um candidato, a reunião gigante, 400 e poucas pessoas em Campo Grande. Meu pai morre 2 dias depois. Você acha que vai ter alguma coisa a ver também ali? Com a política, sim. Acredito que também possa ter com a política. Política e também a milícia. Associado à milícia também pode ser. Então, assim, não adianta hoje a gente querer acusar um ou outro. Mas você quer uma solução, eu quero uma solução. Eu quero encontrar os mandantes de fato, porque não tem motivo. E os executores também. E os executores, óbvio. Porque a gente fica se perguntando, cara, quem vai fazer um negócio desse com meu pai? Um velho de 78 anos, vivendo a vida dele, do trabalho social dele, porque fazendo o que ele gostava de fazer ali. E, se meu pai não estava tendo problema com esses caras, não estava tendo problema algum com esses bandidos. Por quê? Eles não perturbavam ele. Ali não é o reduto deles, ali é centro de Campo Grande. Mas você, no seu íntimo, sabe quem foi? Sabe? Eu no meu íntimo, óbvio que eu não posso fazer acusação nenhuma, mas eu acho que tem político envolvido. A gente ouviu histórias de políticos envolvidos com o crime do meu pai. Mas o que fazer, então? Aí denuncia a polícia? Se chegou a conversar com os policiais responsáveis pelas investigações? Aliás, eu até tenho conversado. Insistentemente? Eles me ligam, Carminha, tem alguma dúvida? Eles procuram, mas eu estou vendo muita coisa longe de elucidar o caso. Estou vendo cada vez mais difícil. Eu recentemente entreguei a eles um drone que a gente tinha esquecido,
que tinha caído lá em casa uns 2 meses antes do meu pai morrer. Esquisito, né? Tinha caído, na verdade, na casa da vizinha. Vizinha achou E esse estranho. drone é de quem, pô? Não tem. Inclusive, ele ficou ligado. Meu pai e meu tio, na época, pegaram o rosto. Pode vir, tá aqui. Endereço tal. E ninguém apareceu, entendeu? Ficaram lá chamando para poder... ver se que poderia acontecer. Se vinha. Porque geralmente o drone tem um GPS, né? Alguém podia estar observando, hein? Alguém podia estar já observando eles, né? Com certeza, né? Agora, Carminha, você também já esteve presa. Já estive presa. Foi a primeira mulher na Presídio Federal, Catanduvas? Tchau. Na verdade, foi uma grande covardia. O presídio foi feito para receber presos de alta periculosidade. Então, eu fiquei os 43 dias presa, ganhei eleição presa, fiz 23 mil votos. Para a Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal aqui do Rio. E aí, eu fiz 23 mil votos na época. É um presídio federal, eles não sabiam nem o que fazer comigo, porque o presídio não foi feito para receber mulheres. Eu fui a primeira e única mulher até hoje a ir para um presídio federal. Mas eu vi o Estado tendo que me tirar dali porque a gente ia ganhar a eleição. Eles fizeram isso 30 dias antes das eleições. Mas isso aí está tudo me parecendo, segundo você, tudo um esquema montado. Então, se você diz pelo Estado, queria que você dissesse também os nomes, para evitar a família de Jerominho. A perpetuidade. É isso? Seria isso? Seria isso, sim. Por quê? Porque teu pai queria ser presidente da Câmara? Me conta um pouco. Também, exatamente isso. Meu pai já havia uma negociação para ser presidente da Câmara. Tchau, às vezes a gente até tem algumas ressalvas para falar e citar nomes, mas eu não tenho esse problema de falar. Recebi até alguns conselhos. Não fala fulano. Mas, na verdade, era uma grande tramóia do grupo político de Pisciani e Sérgio Cabral. Que não queriam seu pai na presidência da Câmara. Não, queriam na presidência da Câmara Municipal. E na Alerj também queriam atrapalhar teu tio? Na Alerj também, atrapalhar meu tio. Na verdade, meu tio foi eleito com 50 mil votos. As nossas assim, estimativas de votos, todo o tempo a gente só crescia. Natalino e você... Desde a primeira vez que meu pai veio candidato, nunca teve uma queda de votos. Ele veio a primeira vez, fez 11 mil votos, não ganhou a eleição. Depois veio a segunda vez, fez 16 mil votos, não ganhou a eleição. Depois veio a terceira vez, desde que ele começou a falar em política, ele já apanhava. Chegou ao ponto do meu pai ser acusado na revista Veja, sem sequer ter nada em delegacia nenhuma, de ser sequestrador de uma menina chamada Ana Carolina Dias Leites. É um caso muito antigo aqui no Rio de Janeiro. Quando meu pai olhou a revista, meu pai, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Ligou pro delegado, ligou, tem alguma coisa aí minha? Tem alguma coisa? Jerominho, não tem nada. Tem nada teu aqui. É uma matéria paga por algum político, até mesmo pode ser da nossa região, para que você não... Mas toda essa força-tarefa, né, contra a família Jerominho, por quê? Cara, na verdade... Toda essa força-tarefa é uma perseguição política por causa do nosso crescimento dentro da nossa região. O respeito que os eleitores têm pela gente, o carinho, o trabalho que a gente desenvolvia. A gente é uma voz da Zona Oeste que meu pai não tinha medo de falar. A verdade é essa. O Sérgio Cabral era um grande aliado. Meu pai ajudou a eleger o Sérgio Cabral. Mas o meu tio, na Alerj, fazia o trabalho dele como deveria ser feito. Ele ajudou a eleger. Mas isso não quer dizer que ele seja omisso diante de arbitrariedades que são cometidas o tempo todo ali dentro da Alerj, dentro da Câmara Municipal. Nós não podemos ser omissos. Senão, para que a gente é eleito? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho a obrigação, né, de fazer a sua pergunta, mesmo porque, além de ser jornalista, a gente... quem assiste o meu canal... Mas, Eduardo, tchau. Na época das condenações por milícia, né, vamos resumir bem a milícia, tentativa de homicídio, organização criminosa, Liga da Justiça, eles são fundadores da Liga da Justiça segundo a polícia. Segundo a polícia. Aí a gente está... Eu estou conversando... Segundo os jornais. Segundo jornais. Mundo. Aí eu estou conversando com você, aí você nega tudo isso, mas você tem o direito, óbvio, mas...
É difícil, né? É uma situação difícil, concordo. Você nega essa... Tchau, olha só. Foi feita uma lavagem cerebral. Hoje eu vejo isso muito na mídia. A gente apanhou tanto da mídia que hoje, nem que eu pegue uma santa, saia de Campo Grande, de joelho até Nossa Senhora Aparecida, vão acreditar no que eu estou falando aqui. Eu só não posso ter medo de vir aqui e colocar a minha verdade. Lógico, por isso que eu te chamei. E a verdade dos meus filhos. E os Por isso que eu te chamei. Exatamente. Entendeu? Eu estou te ouvindo para te dar espaço, entendeu? Para te dar espaço para você dar o recado. E você hoje vendo Sérgio Cabral solto, qual a tua avaliação? Eu descobri que Sérgio Cabral é o homem mais poderoso do Rio de Janeiro. Porque como é que uma pessoa tem 400 e poucos anos de prisão e tá solto em casa, sem tornozeleira, sem nada? Então, para mim, hoje, Sérgio Cabral é o mais poderoso do Rio de Janeiro. Acho que pode ter se candidatar e ganhar. A gente viu isso com Lula. Vamos ser honestos? E aí a gente vê um outro presidente... 3 instâncias, né? Aí a gente vê um outro presidente que combate a corrupção, que não aceita... Ser simplesmente condenado a não ser mais eleito, que tem 50 milhões de votos. 50, 60 milhões de votos. É uma mordaça, na verdade. Você avalia isso hoje? Eu avalio hoje isso como uma mordaça. É isso que está acontecendo. Na verdade, todo mundo que tenta bater de frente com os grupos políticos que hoje estão no poder de novo, cai. Eu tenho que aplaudir Lula, gente. O cara é um fenômeno, consegue ser condenado... 3 instâncias, né? Descredibilizar todo uma investigação de um juiz... Sérgio Moro. Que, inclusive, foi juiz corregedor quando eu estava presa, esteve na prisão comigo lá, com as seguintes palavras: olha, eu não sei o que você fez, não quero saber o que você fez, mas eu estou aqui para te dizer que aqui não é um presídio para mulher, e se você quiser, a gente briga com a desembargadora para você voltar. Você quer voltar para o Rio de Janeiro? Lógico, né? Então, eu estava ali cumprindo friamente o papel dele. E aí, o que você falou para ele? Que encontro em Sérgio Moro Eu quero voltar para o Rio de Janeiro. Que encontro em frente a frente. Depois vocês até corrigem isso aí. Vocês podem dar uma olhada aí, o juiz corregedor na época da vara de execução, que vocês vão... Vai confirmar, né? Confirmar. Engraçado que eu lembro do nome dele ser Sérgio e tal, mas eu só fui saber numa viagem que eu fiz, que eu encontrei um agente penitenciário federal, por acaso, uma viagem fora do país, eu encontrei um agente penitenciário, Carminha, na época, o juiz corregedor Sérgio Moro. Eu falei, cara, era mesmo. Você teve frente a frente antes de saber que ele ia se tornar ministro da Justiça do Bolsonaro. Não, ia condenar o Lula. O Lula, exatamente. Não adiantou nada, mas condenou, né? Em termos de... Não adiantou nada, a verdade é essa. A verdade é o que, gente, pelo amor de Deus... Talvez agora, os políticos, o governo, comece a travar e se impor diante até as arbitrariedades jurídicas que acontecem no nosso país, porque acontecem. E eu estou até com medo aqui de falar... Não, mas pode falar. Ninguém vai falar o canal ainda e ser presa. O canal está começando só. Tô brincando. Tem pouca mas gente. A verdade é que eu tô com medo. A gente até tem uma limitação hoje para falar, porque, cara, Alexandre de Moraes, não posso nem falar no nome dele. Da cadeia. Você vê o que aconteceu com o Daniel Silveira? Calma aí, gente. Dá uma segurada. Tá a gente não tem mais livre-arbítrio nesse país. Não, o problema nesse caso, Carminha, é que eu acho que xingar do jeito que xingou também, entendeu? Tem que haver um respeito. Uma coisa bem, sabe? Aí não. Aí você me permite dizer que aí o cara xingou, chamou de tudo quanto é nome o STF. Que cada um pode ter a sua opinião, mas eu acho que tudo tem sua maneira de expor. Nós temos nossos adversários, mas a gente tem que ter um adversário com respeito. Eu tinha uma vereadora na Câmara, Andréa Gouveia. Sei. E ela me perseguia. Ia para a tribuna, falava da minha família, e eu tinha que levantar, ir lá, me defender. Mas toda vez que eu me falava com ela, era minha nobre colega. Mas existe socialite, Andréa Gouveia. Eu só colocava um socialite. Mas na Câmara, ou na LERJ, ou até no Congresso, sempre existe essa coisa de... Briga na tribuna, mas depois nos corredores... Mas eu me referia a ela na tribuna ou nos corredores respeitosamente, independente. Nós temos opiniões diferentes.
O Eliomar Coelho, era do PSOL, adoro Eliomar Coelho, vereador, foi vereador comigo. E aí eu falei, ele falou, pô, Carmen, eu vejo que de vez em quando você vota uns projetos com a gente. Eu falei, não, porque são projetos que são importantes, não é porque eu sou direita hoje, eu diria lá na Câmara, não vou nem... que eu não vou votar com vocês. Porque são projetos que... Agora, me diz, os seus planos, além de... Você vai continuar batendo nessa questão da... Saber quem matou teu pai? Você vai se candidatar de novo? Vou fazer 3 perguntas, aí você vai respondendo. E os traumas, né? Os traumas da cadeia, tudo isso, sabe? O que isso pode te dizer no futuro? Vamos lá, primeiro. Vamos lá, traumas da cadeia. Vou falar para você de verdade de todo o meu coração. Quando eu converso sobre tudo que passou na minha vida, geralmente as pessoas falam, nossa, você fala com uma naturalidade, conta a tua história com uma naturalidade, sem rancor. Mas, na verdade, existem rancores, sim. Não é rancor de, eu vou ser agressivo e vou mudar minha personalidade por causa disso. Mas a gente, na verdade, se submete às vezes às coisas, Tchau, com medo de como a justiça vai te tratar. Posteriormente. Eu aceitei até caso de... Como é que eu posso falar sem bater tanto no meu ex-marido? Mas agressões verbais, agressões físicas. Porque eu falava, cara, eu vou lá na delegacia denunciar... O seu ex-marido. Aí não vão acreditar. Porque eu acho que se eu denunciasse, talvez o meu casamento já tivesse acabado há muito tempo. Aí as pessoas vão olhar lá e vão falar o quê? Cara, essa garota que parte nele. Juro. Ia trocar tudo. Só porque você é a Carminha Jerominho. Só porque eu sou a Carminha Jerominho. A questão dos celulares. Recentemente foram na minha casa. Tá em todos os jornais que eu fui presa. Eu não fui presa. Recentemente, faz quanto tempo? Foi 2021, né? 2021. Então, um pouquinho mais, né? De 2021, perdão. Tá em todos os... 2021 ou 2022, parece. Tá. Eles chegaram lá na minha casa, eu não fui presa, porque para eu ser presa eu tinha que estar com os telefones, tinha que ser um flagrante. Eu não fui presa, mas se você olhar o Google hoje, eu fui presa. Mas os telefones foram apreendidos? Não, eu mandei entregar os telefones. A Polícia Federal fez uma operação, prendeu o telefone do meu pai e do meu tio. Eu falei, vou dar um telefone, meu pai me ajudando na campanha, meu tio me ajudando na campanha. Falei, vou dar um telefone pro meu pai e pro meu tio de presente. Comprei 2 telefones e dei. Chegou lá na Vivo comprando. A menina falou, olha, não tem carregador. Aí um amigo que estava junto, deixa eu ligar aqui pro um amigo aqui e ver se tem carregador. Tem carregador. O dele vem carregador. Aí eu falei, me desculpa, mas eu vou comprar com outro que vem carregador. Era R$250 cada carregador, ia dar R$500. Eu falei, eu sou comerciante também, então deixa eu economizar. Você não é dentista? Sou dentista, mas sou comerciante também. Você é política, comerciante. Cara. A gente tem que se virar nos 30 e tudo. Mas agora o que eu queria dizer para você é o seguinte, você só não pode, na tua opinião, que eu estou entendendo, é que você não vai sossegar enquanto... Não, isso daí a gente tem que ficar ali o tempo todo, porque eu quero saber quem matou meu pai. Eu quero saber quem foi o mandante do meu pai. Não adianta ficar supondo ali, foi isso. E nem adianta querer vir me dizer que está ligado à milícia, porque meu pai... isso aí não vai me convencer, porque meu pai não tinha guerra nenhuma com ninguém ali na nossa região. Aquelas pessoas não eram desafetos do meu pai. Então, assim, elas têm que ter um motivo para matar meu pai. Ou alguém mandou matar e tem que ter um porquê. Tem que ter um motivo, não adianta, tem que ter um porquê. Você acha que pode ter saído dessa reunião? Qual a hipótese? Qual reunião? Política que teve um dia anterior. Pode sair de uma reunião política? Pode sim. Eu acho até muito mais louvável. Meu pai andava tranquilamente nesses anos todos ali. E aí, quando começa de novo a tomar uma força, a tomar um serviço social, aí ele vai e faz uma reunião na semana, que tinham mais de 500 e poucas pessoas. Fechou aquela parte toda ali. Meu pai fez a reunião na minha casa. Como assim? 3 dias depois mata o meu pai? 2, 3 dias depois mata o meu pai? E você acha que a situação do teu tio hoje, embora a gente está abrindo espaço para o Natalino, se quiser, né? Quero que ele seja ouvido aqui pelo canal do Tchau. Meu tio tem que se resguardar, porque a gente não sabe. Eu tenho que me resguardar.
Eu tenho que me resguardar. E eu devo isso às pessoas que acreditaram na gente, que sempre acreditaram e que ficaram ali fiéis ao nosso lado, os nossos eleitores. Eu devo isso ao meu bairro, onde eu fui nascida e criada. Você acha que se ele... Até nos resguardar nesse momento, a população entende a gente. É um momento de se resguardar, porque a gente não sabe de onde veio. Será que se eu falar de política agora... Porque eu sofri essa opressão anteriormente, na campanha de 2012. Eu entrei dentro de uma comunidade e tive que sair de lá. Chegou lá na Polícia Federal, cheguei com todo mundo que passou o constrangimento, junto comigo. A equipe do Eduardo Paes se fazia presente. A equipe do Eduardo Paes, todinha, em 2012, se fazia presente dentro do Vilar Carioca. Ouviram todos os tiros. Eles estavam próximos, foi depois feia. eles desceram porque... Aquela hora foi feia, né? Aquele momento foi feio. O pessoal todo dentro de uma casa, eu sendo expulsa. Eu até entendi a moradora sendo expulsa no meio do tiroteio ali. E a equipe do Eduardo Paes, junto com a vereadora Lucinha, na ocasião, lá na frente do Vilar Carioca, acho que nem lembro se era a vereadora, se era a Lucinha ou o Júnior. Lá na frente do Vilar Carioca, no bairro, voltou, estava próximo a gente ali, voltou, ficou lá esperando, como se nada tivesse acontecido. Tranquilamente. E foram lá me expulsar para eles entrarem, porque foi isso que eu entendi. Eu estava dentro do Vilar Carioca e o que eu entendi foi isso, que foram lá me expulsar para eles entrarem. É espaço político, né? É aquela coisa de... Você acha que o teu tio não se candidata mais ou é resguardar também? Como é? Nós vamos nos resguardar nesse momento e a gente quer que elucide-se o caso do meu pai. Primeiramente isso. Primeiramente isso. Se existe essa possibilidade política, que eu acho que existe. Também. Acho que existe. Acho que pode vir porque realmente os caras não tinham motivo para matar meu pai. 78 anos, né? 78 anos e não tinha problema com ninguém ali. Não tinha mais envolvimento com... Não tinha envolvimento nenhum com milícia, ninguém. Com ninguém. Ele andava tranquilamente. Se ele tivesse algum envolvimento ali e algum desafeto... ele não estaria andando normalmente. Tá. Agora, você, na hora, como é que você recebeu a notícia do atentado do seu pai? Na verdade, eu estava vindo do Recreio e aquela manhã... Você mora onde? Campo Grande. Meu pai é um pai muito querido, sabe o excepcional do pai, o pai carinhoso. Meu pai é meu tio, eu vejo no meu tio um segundo pai. O excepcional de um chefe de família é o meu pai. A verdade é essa. E a minha ligação com eles todos os dias era muito forte. Eu estava praticamente todos os dias. Meu restaurante era do outro lado, lá do meu pai também. Então, praticamente todos os dias com meu pai, com meu tio, ali no serviço social. Inclusive, eu estava fazendo uma mudança para o escritório. Meu escritório estava indo para o galpão de serviço social. E aí eu falei para o meu namorado, que era policial, falei assim para ele... hoje você não vai comigo lá para o Recreio, não. Deixa que eu vou sozinha. Vai lá tomar conta do meu pai e do meu tio. Fica lá com meu pai e com meu tio para mim. Eu sei que meu pai chegou, foi ver um material, passou o dia todo em Campo Grande vendo material de fisioterapia. E o meu tio, ele chegou, Natalino, vai lá fazer tuas compras, então eu vou com o Luizinho aqui aqui fazer a compra do material. Cara, meu namorado deixou ele na rede, dormindo, mandou foto pra mim, ó, teu pai tá dormindo aqui na rede. Aí meu pai levantou, subiu, ele falou que não demorou uma hora, porque chegou esse senhor lá, né? E chamou ele, que era amigo dele de anos, tem até foto deles juntos aí. Ele chegou lá, aí a primeira coisa que ele queria fazer é mostrar o serviço social. Aí ele nem ligou pro Luizinho, o Luizinho já estava esperando ele lá no serviço social. Cara, me ligaram na hora, eu já chegando em Campo Grande. Só que eu não conseguia entender, gente, o que está acontecendo. Aí a Carmen, olha, teu pai tá baleado, a Tata Marta tá vivo. Então, corre pro Aistó. Eu, na hora, não pensei, porque o melhor lugar para ir é no Hospital Rasfaria, né? Que o público, o hospital público. É o hospital público. Mas eu, na hora, nervosa, falei, emergência. Não, corre pro Aistó. Os policiais, quando viram meu pai, que já chegaram, que viram meu pai ali... eles não quiseram esperar a ambulância. Vamos embora, Jerominho. Fizeram um serviço de excelência, os policiais. Colocaram meu pai dentro do carro e ficaram, Jerominho, fica com a gente. Bateram no meu pai, sabe, junto com o meu namorado. Vamos lá, fica com a gente. Mas meu pai chegou no hospital, ainda deu uma respirada e tal. Mas Chegou vivo? Chegou vivo. Eu
saí no momento do hospital, quando eu voltei, que eu tô subindo a rampa, eu já ouvi os gritos da minha irmã. Cada um recebe de uma forma, né? Eu já recebo com o silêncio e foi uma imagem assim que uma amiga fala, Carminha, foi a pior cena que eu vi nos últimos... Foram 4 tiros, né? Foram. E ele... Era eu olhando para a cara do meu time olhando, eu não tenho aquela coisa do transtorno, de gritar, né? Eu tenho aquele... Minha irmã já... Ainda mais ela que ficava ali com os cuidados que meu pai merecia, na verdade. Tudo ele recebia na mão. Se ele chegasse em casa, ela, como é que eu vou cortar uma mãozinha? Já colocava lá. A gente tem muito essa coisa... Agora, essa situação toda de você ser dentista, né? Uhum. Tem consultório? Não, trabalho com uma amiga, no consultório de uma amiga. E você... Quando o paciente descobre, por exemplo... Não, os pacientes me amam. Eu queria a Raquel aqui para falar isso. Que eu já chego, ela fala, olha só ela, cara, eu chego com muito carinho. As pessoas acham que me viram uma pessoa carrancuda. Mas não, gente, eu chego com muito carinho. Eu, na verdade, trabalhei no serviço social durante muitos anos, então... É um público que eu gosto de atender. A clínica dela é a mais popular. E é um público que eu gosto de atender. Então, assim, eles me veem com muito carinho. Não tem aquele preconceito de, tem medo da Carminha. Quem mora em Campo Grande sempre vai ter alguém para brincar e fazer uma brincadeira. Mas quem me conhece... Eu tenho um amigo dentro da política que é secretário que ele fala assim, cara, eu preciso te apresentar fulano de tal. Ele tem uma empresa de marketing e esses dias o rapaz do marketing, né? Eu acho que é um pessoal mais pessoalista, mas ele falou, Carminha, você foi uma surpresa pra gente. Porque o seu jeito, a tua maneira de conversar, de se comportar, de teu jeito, a tua parte humana, a pessoa que acompanha os meus stories ali, que eu ando bem mais devagar, que eu conto o meu dia a dia ali também, mas eu ando um pouco mais devagar porque eu acho que eu tô vivendo o luto do meu pai de janeiro pra cá. Bem mais intensamente. Tem momentos de muito... Ontem eu sonhei com ele. E é a segunda vez que eu sonho com ele desde que meu pai morreu. Então, eu chorei bastante. Tive um dia bastante choroso, de saudade. Parecia que ele estava me afagando, me dando um conforto. Então, assim, mas esquece, os pacientes me amam. Não tem que falar dos meus pacientes, eles não têm que falar de mim. E agora a questão toda também é saber onde está o Zinho, né? Também, né? Isso é dificuldade para na verdade, Tandera, Zinho. Na verdade, ele é o chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro. Mas ninguém fala muito de Zinho. Não sei se você reparou. Eles falam mais do Tandera, que, segundo informações... Né? Mas eu acho que ultimamente pega mais no Tandera. Segundo informações, não está nem aqui no Rio, né? Os Zinhos? Não, o Tandera. Dizem que ele foi para o Uruguai, que está morando no Uruguai. Dizem, né? Mas não sei, a gente não... Quer dizer, isso aí você acha... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a milícia é poder paralelo no Estado? Eu acho que a milícia hoje não é mais milícia. Estão usando essa denominação para poder tirar proveito disso e ponto final. Porque se a milícia vende drogas, eles são traficantes, não tem nada de miliciano. Se vende drogas, é traficantes e ponto final. Por que usar o termo milícia em Campo Grande? Se eles estão associados ao tráfico de drogas, eles são traficantes. Eu sei, mas agora, o que você... Que existe, obviamente, tanto que a gente fala sobre o Zinho, fala sobre o Tandera e outros compostos, essa milícia muito... integrada por policiais também. Não. Então, vamos lá. Hoje não é mais. A milícia não é mais integrada por policiais. Não, menor número de policiais. Até porque o policial que se sujeitar a ser mandado por um bandido, o cara tem que ser um borocochó. Eu não vejo mais policiais hoje na milícia. Eu vejo bandidos... A milícia de antigamente era uma milícia diferente. Era uma milícia que atuava se defendendo, na verdade. Ela cobrava, né? Não existe. Então, pode ser. Cobrava de comerciante, cobrava de morador, gatonete, por exemplo, van. Olha só, o Tchau,
Essas acusações se fizeram contra o meu pai, de que ele cobrava morador. Isso não existe, em primeiro lugar. Porque não existe cobrar morador e pedir voto ao morador. Não existe cobrar comerciante e pedir voto ao comerciante ali na minha região. Não tem lógica, não tem lógica. Agora, a milícia das regiões ali próximas... Cara, se o cara vai ali extorquir morador, ele é bandido. E ponto final. Se ele vai extorquir um comerciante... O número de policiais diminuiu muito, né? Integrando essas quadrilhas, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que nem existe mais policiais dentro da quadrilha. O que existe são marginais. Tanto que eles estão matando policiais. Pô, acabaram de matar um policial militar em Paciência. Não existe mais polícia ali. Existe bandidos e traficantes, porque não existe mais milícia. Todas as mais de 2.000 comunidades que a gente tem. Por volta de 1.600, 1.700. Então, todas ligadas ao tráfico de drogas. Rio das Pedras, Muzema. Mas tem policiais ali? São milícias comandadas por policiais? Eu acho que a maior parte realmente tráfico. Acabou isso, olha só. Antigamente tinha as pessoas que se autodefendiam que não vai deixar bandido entrar ali dentro. Eles não têm dinheiro para morar na Barra, no Recreio, num apartamento aí bacana. Ele mesmo constrói. Aí eles constroem ali dentro da comunidade, do bairro dele. Caramba, se eles deixarem virar bagunça, eles vão morrer. Daqui a pouco quem vai ser expulso dali são eles. Só que hoje, eles não têm nem mais poder. Agora, eles têm que entrar ali, calado, mudo, fazer o trabalho deles, voltar, acabou, voltar para casa. Mas ali ninguém... E também ninguém se associa mais. Dificilmente você vai encontrar a polícia... Ali ninguém perto da tua clínica cobra, não, né? Aquela área. Não. A gente trabalha no centro de Campo Grande. No centro? Agora, a gente está enfatizando essa série agora que eu quero começar, de crimes sem solução, e eu observo você de uma maneira que você tem esperança, mas eu acho que você não tem certeza de que eles vão chegar aos assassinos. Eu tenho medo de acharem que elucidaram o caso de qualquer forma, porque pegaram uma mensagem, por exemplo, essas mensagens que foram pegas... Daqui do Latrell. Do Latrell. Só que quando meu pai morreu, o Latrell já não fazia mais parte da quadrilha do Zinho. Espalha, então, só botar, olha, foi ele. Foi ele e acabou. E elucidaram, cadê o mandante? Cadê o motivo? A gente quer saber o mandante. Cadê o motivo? Essa, para você, isso é um princípio básico, né? É o princípio básico. A gente tem que saber de onde veio, até para a gente se resguardar. Até para a gente saber, será que eu posso dar continuidade a um trabalho político hoje ali dentro da minha região? O Serviço Social Jerominho hoje se encontra fechado. Porque como é que eu vou dar continuidade sem saber se o que fizeram com meu pai foi um intuito político, foi motivo político? Aquele centro dele, então, de onde ele saiu, eu coloco a minha vida em risco se eu fizer isso também. Está fechado aquele centro dele social? Está fechado por enquanto. Isso acabou prejudicando também a população ali, né? Prejudica muito. A população era muito bem assistida a vida toda. Nós tínhamos 4 serviços sociais antigamente. E a população era muito bem assistida. A gente tem um descaso do poder público muito grande na Zona Oeste, Tchau. Sem dúvida. A gente não tem o mínimo cuidado. Mas saúde, educação... É uma irresponsabilidade. Eu fico olhando, olho naquelas obras do BRT. Eu tenho um ranço de ver que estamos gastando de novo ali naquele BRT, porque foi feito de qualquer maneira, com material lixo. Eu olho aquilo ali, me dá uma raiva de ver que eu falo, cara, não é possível, cara, que estão fazendo isso com a população. É tirar a gente de bobo. E todos os vereadores da minha região omissos, porque... Era pra gente estar batendo aqui, que história é essa? Agora vai fazer de uma vez por todas, né? Agora, eu acho também, Carminha, que eu acho que pode estar acontecendo exatamente do teu pai, em função da idade, em função, de repente, disso tudo. Eu acho que ele não estaria tentando, assim, voltar realmente, ou eu acho que foi um recado, pode ter sido, né?
Pode na ter sido verdade, um recado para você, o sonho do né? meu pai não era mais a política. O sonho do meu pai era eu na política. Pode ter sido um recado, hein, Carminha? Pode ter sido um recado. Para você, para o teu tio. Pode e pode ter feito efeito, hein? Será? Não é que tenha feito efeito, não, porque eu... Pô, tchau, eu sou guerreira. E se eu tiver que lutar pelos meus, eu vou lutar pelos meus. Eu não estou abandonando a população. Só que a gente tem que saber o momento da gente se resguardar. É o momento de se resguardar. Eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu amo fazer política. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo onde eu nasci e fui criada. Eu amo defender os meus. Eu vou voltar. Só que esse é o momento de se resguardar até a gente elucidar o caso do meu pai. Você volta, então, à política? Volto. Vai dar mais dor de cabeça aí para quem, teoricamente, pode ter mandado matar. Ou não, ou até lá vão elucidar o caso e a gente vai saber de fato quem é e a gente vai tirar esse ser da sociedade. Você tem um nomezinho, não tem não? Conta para mim. Não, vamos deixar. Ela sabe quem é. Não, ela não quer. Vamos deixar. Existem, sim, nomes que já foram falados, já foram... Mas a gente vai deixar com a polícia... E é com a justiça, né? Com o Ministério Público, com a justiça, né? Com o Ministério Público. Tomara que eles façam agora o trabalho que tem que ser feito, porque eles deveriam ter evitado. O que eles fizeram, na verdade, eles cometeram um assassinato, junto com aquelas pessoas que já estavam encomendando. Eles foram coniventes com aquele assassinato. Eles poderiam ter impedido a morte do meu pai, mas eles não impediram. Você falou isso na cara de alguém? Não, eu fiz uma live falando sobre isso. Depois da operação, a gente levou um choque. A gente levou um choque quando a gente viu essa operação 10 dias depois, quando a gente percebeu que eles tinham conhecimento. Eu pedi um advogado para ir ao Ministério Público para saber tudo direitinho, e o advogado veio pedindo, porque eu acho que eu fiz um vídeo, teve mais de 200 mil visualizações aí, e o advogado veio com um pedido: poxa, tira, Carminha, o vídeo. Que isso? Eu falei, tirou por quê? Eu não vou tirar porque eu não vou deixar... Só falta mandar tirar o canal do Tchau do ar. Porque você está batendo no Ministério Público, você tem que ter medo. Só estou pedindo, você também e eu também, pedindo a elucidação do... Exatamente. Mas na época, a live que eu fiz falando sobre isso, eles, pelo amor de Deus, tira. Você tirou? Tirei nada, tchau. Não vai tirar coisa nenhuma. Eu vim pra cá cheio de instruções, não fala isso, não fala aquilo. Mas Carminha, pelo amor de Deus. Relembra, então vamos relembrar, já que deu Ibope. Eu já falei pra caramba. Relembra aí a live. O que você falou na live? Na live, na verdade, eu fiz uma live junto com meu tio, e o meu tio... E ele não quis vir. E aí, como é que foi? Não, ele não está presente, ele vai vir conversar com você. E aí, na live, a gente manifestou a nossa indignação pelo Ministério Público e a Polícia Federal ser coniventes e esperarem acontecer a morte do meu pai e simplesmente não fazerem nada. Deixaram o meu pai morrer para não atrapalhar uma investigação, porque é essa a ideia que a gente tem. Eles sabiam que existia uma armação para matar meu pai e não levaram o conhecimento da gente para a gente se preservar. Porque se a gente toma conhecimento disso... Meu pai tinha evitado, já não estaria andando ali. Sozinho? Sozinho. Gente, como assim? A pessoa que faz justiça, a pessoa que busca ter a justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público. Como assim? Simplesmente finge que nada está acontecendo e deixa uma pessoa morrer. Será que é porque o Jerominho... Será que é a família, né? Eu acho que eles achavam o seguinte: vamos investigar para ver se de fato esse velhinho aí tá tentando retomar alguma coisa nessa idade. Vamos investigar. Mas não precisa ser a fundo, não? Será que é isso? Não precisa assim acelerar tanto? Não precisa acelerar, não. Se ele morrer, tá tudo bem. E foi isso que aconteceu, cara. Foi isso que aconteceu, simplesmente um descaso total. Dia 4 de agosto. Faz um ano que meu pai morreu. É um mês do Dia dos Pais,
que eu acho que eu tive o pior Dia dos Pais da minha vida ano passado. Eu faço aniversário também dia 15 de agosto. E eu tenho a sorte de ter tido um pai em excelência, eu já falei isso aqui. Os meus irmãos também não podem falar. Meu pai é um pai em excelência. Pode falar de novo. E Tchau, vou te falar, meu coração tá em pedaços, acabado. Eu ainda tenho meu tio, que é como um pai. Todo mundo que conhece a minha família, sabe que o meu tio, então, a gente é muito unido. Meu tio ligava para ele, para você ver como é que eles não têm... Tio, vou lá no recreio numa amiga que eu quero fazer a unha lá nela hoje, que eu quero conversar com ela. Meu tio, tô indo aí te buscar agora. Meu tio me buscava, ficava me esperando fazer a unha. Quem faz isso, gente? Que tá cheio de problema. Tô cheio de problema, tu tem... Ninguém faz isso. Tchau. Agora, essa live que você fez, que você não retirou do ar, junto com o seu tio, será que surtiu efeito? Depende. As pessoas, óbvio, comentaram que aquilo era um absurdo. As pessoas comentam que é um absurdo. Mas efeito contra quem? Surtiu efeito nenhum, tchau. Não sofri... Na verdade, o efeito seria um pedido de desculpas. Uma manifestação. Eles não vão fazer isso. Dizendo que errado, que foram omissos, ou então uma desculpa qualquer para não mostrar conivência com aquilo que aconteceu. Mas não teve nenhum tipo de... nós só ficamos sabendo tantos dias depois da morte do teu pai. Nem isso. Nem isso eles vieram falar nada, entendeu? Não manifestaram nenhuma... Não manifestaram nada, simplesmente deixaram correr do jeito que tá. Tá tudo bem, ela tá falando, não é bacana, bater no Ministério Público, ainda se sentiram ofendidos. Agora, então... nós vamos terminar esse episódio do canal do Tchau e avisando que, lembrando que semana que vem, dia 4, cai qual? Sexta-feira? Sexta-feira vai fazer 1 ano da morte do Jerominho e está aqui a filha dele pedindo que as pessoas envolvidas nas investigações cheguem ao autor, não ao executor, como também quem mandou matar, e até agora nada foi feito. 1 ano, o ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho, há 1 ano ele morreu. E a filha dele está aqui na minha frente, pedindo justiça. Você tem a sorte nessa caminhada. Porque eu só espero que deem a mesma importância ao caso do Jerominho que deram ao caso Marielle. Nós estamos falando de 2 políticos de expressão. Eu não conhecia a Marielle, não conhecia o histórico dela, mas quando ela morreu, eu vi que ela tinha uma expressão muito grande de votos. Ela foi muito bem votada, 40 e poucos mil votos. Então, ela não era uma vereadora qualquer. Meu pai também não era um vereador qualquer. A gente tem uma história política dentro da nossa região. E eu consigo perceber que a imprensa está levando isso e a polícia está levando isso como se fosse um caso de milícia. Não é só um caso de milícia. Isso não é um caso de milícia. Isso é um caso político, com certeza também. Eu tenho certeza absoluta. E eu quero ter as mesmas respostas que está tendo, as pessoas se empenhando, o mesmo empenho que estão fazendo para a morte da Marielle, é um caso muito complexo e muito difícil. Eu entendo que seja muito difícil, mas eu quero o mesmo empenho. E eu não estou vendo isso uma cobrança, só se cobra Marielle, que merece todo o meu respeito, mas o meu pai também merece todo o respeito. Ele era uma grande liderança dentro da minha região. Eu quero uma resposta também. Quero o mesmo empenho. Na verdade, chegou a esse ponto de extremos, né? Esquerda, direita.
O caso da Marielle. Concorda É verdade, comigo? eu concordo. Eu sou direita, não tem... Todo mundo sabe que eu sou... Será que eles vão ter o mesmo... Pois é, acho muito difícil. Eu tô vendo por esse lado, mas é isso que eu tô vendo desde o início. É por quê? Porque a gente é de direita e eles são esquerdas. É porque é PSOL. Por quê, PSOL? Por quê? Porque Marcelo Freixo está por trás disso tudo aí. Marcelo Freixo bateu muito na minha família. Ele queria tirar um proveito dele, a gente nem falou de Marcelo Freixo, né? Meu Deus. Marcelo Freixo queria muito tirar um proveito da história da minha família, como se ele fosse o responsável pela prisão do meu pai e do meu tio. Na época da CPI das milícias. Exatamente, mas ele não foi responsável. Meu pai foi preso antes de CPI de milícia. E ele, defensor dos direitos humanos que tá? Ele simplesmente colocava a imagem do meu pai preso há anos para fazer a sua propaganda eleitoral. E ele usava a imagem. Pô, se ele é defensor dos grandes bandidos aí, ele tem que ser defensor de todos, não é de bandido só do tráfico de drogas, não. Ele tem que ser defensor dos policiais também que estão presos por arbitrariedades. Ele não. Eu vejo umas coisas assim, umas aberrações que acontecem no Rio de Janeiro que No caso, ele... Você acha que ele se aproveitou muito da imagem, né? Aproveitou da imagem, mas ele não foi o responsável. Ele não foi o responsável pela prisão do meu pai. Eu entendo até ele querer aparecer, mas não da forma desumana que ele fez. Não da forma desumana. Meu pai há 10 anos preso, e ele tá lá batendo no Jeromino Natalino. Mas por quê? Porque não tem projeto político, porque não tem história política, outras coisas para ele trabalhar. O cara tem que bater num negócio que ele fez lá atrás, 10 anos atrás, tem que ficar contando a mesma história. Entendeu? Não tem expressão dentro, não consegue aprovar um projeto. E aí acaba, é o que eu falei, essa situação da esquerda com a direita. Exatamente. Tá, eu agradeço a tua participação no canal do Tchau. Você teve um espaço que eu acho que você precisava, né? Precisava para poder falar e cobrar as autoridades, independentemente, aqui ninguém está para julgar, né? Não dá para julgar ninguém. Acho que só te agradecer e pedir às autoridades realmente para poder insistir nessa questão da elucidação do crime, do homicídio, do Jeromim, ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, 78 anos, no dia 4 de agosto de 2022. Eu peço aos internautas, o pessoal que gosta do meu canal, está começando a crescer, que compartilhe, dê o like, bate o sininho e que quem puder e quem tiver interesse em acompanhar e também sugerir algum tipo de pauta em relação também a esses casos, como foi a primeira que eu ouvi, né, que foi a Carminha, que pode, aqui mesmo nesse e-mail, só que a gente analise e vê o que pode fazer, tá ok? Quero agradecer e estamos abertos aí a qualquer tipo de sugestão também de publicidade. Obrigado. Tchau, te agradeço. Aí eu quero dar a última, né? Vamos agora... Não me deixa, não vai embora sem eu te agradecer. Valeu, Carminha. Foi um prazer. Prazer foi meu, grande. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. É uma honra, te admiro seus anos e anos de imprensa. Você fez uma cobertura da nossa vida, então, assim, a gente tem que respeitar, fez o seu trabalho, a gente tem que respeitar. Mas sou muito grata de estar aqui pelo espaço que você me ofereceu. Muita sorte, muita prosperidade aqui no teu canal. Se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau. Tchau.